Deixa eu voltar com a Jussara Soares para trazer mais uma camada de informação aqui, porque já que precisa de um quórum tão qualificado, 3/5 da Câmara quanto do Senado, a Jussara foi conversar com uma das bancadas que mais tem interesse direto nessa história, que é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E o que o deputado Joaquim Passarinho te disse, Jussara? Olha, Yuri, lembrando que o deputado Joaquim Passarinho, que é o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, ele é do PL, portanto, um deputado de direita, um desses que estão sendo pressionados nas redes a tomar uma posição ali. O que ele me disse? O que eu consigo observar é que teve um cuidado dele em se posicionar contrário a essa pauta do modo como ela foi colocada. O que ele diz é o seguinte, que o texto proposto pela deputada Érica Hilton, ele é romântico. Eu vou pegar aqui a declaração dele dizendo o seguinte, que é uma discussão válida, mas não pode ser irresponsável. Então, vou detalhar aqui por que ele dá essa opinião, qual que é o argumento dele. Ele diz o seguinte, para ter uma discussão desse tamanho, de terminar a escala, o fim da jornada 6x1, isso pode aumentar, na avaliação dele, o número de desemprego. Por quê? Segundo ele, pode aumentar ali o custo para o empregador. Então, o que ele fala? Bem, dá para fazer essa discussão, dá para fazer esse debate, mas precisa ser um debate amplo e não de um modo assodado, como as redes sociais acabam dando essa temperatura e o que diverge, como você estava explicando ali, como é a tramitação de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, que é um caminho longo, precisa inclusive desse amplo apoio que você estava comentando, desse amplo apoio nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Bem, mas o que ele me diz? Que ele faz o seguinte, olha, é tudo muito romântico, é muito bonito, mas na vida prática, como eu faço isso, essa redução de jornada sem demissão? Se alguém me comprovar, eu estou dentro, ele diz. Aí ele fala o seguinte também, bem, quanto o governo vai se empenhar nessa pauta? Aquilo que a gente estava falando, porque tem a bancada governista assinando em peso essa proposta, mas até agora sem uma sinalização do governo que vai encampar esse projeto. Afinal de contas, o que ele diz é o seguinte, bem, vai diminuir a jornada de trabalho? Então é o seguinte, como é que vai compensar o empregador? Vai ter uma desoneração da folha de pagamento? Trouxe aquele outro tema que a gente debateu ao longo desse ano e que é um temor no governo, a desoneração da folha. Então é o seguinte, olha, vai discutir isso, como é que vai fazer para não aumentar os custos do empregador, de modo que isso não gere mais, que isso não acabe gerando um desemprego. E aí ele fala o seguinte, eu concordo, né, o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, ele fala, olha, eu concordo que devemos passar mais tempo com as nossas famílias, mas em que condições? Adianta propor, fazer uma discussão dessa, aprovar uma lei como essa, sem pensar ali nos efeitos que ela podem ter negativos? Então, isso é um ponto. E aí tem uma coisa que chama atenção. Ontem à noite, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, divulgou uma nota dizendo que esse tema, né, essa jornada deveria ser discutida, acordada nesses acordos coletivos, né, pelas áreas, pelas categorias. E aí o deputado Joaquim Passarinho diz que concorda nesse ponto, que ao invés de sair mudando uma lei, que esse tema, que é importante, que é global, que é válido, segundo ele, precisa ser debatido primeiro nas categorias antes de fazer uma mudança ampla na Constituição. Então, esse é o tema e trago a temperatura aqui de como a oposição está vendo isso e uma frente parlamentar importante, né, que representa ali a camada de empreendedorismo, boa parte dos empregadores estão nessa área. Então, esse debate que vem muito forte nas redes sociais, que o governo ainda não se posicionou concretamente, diz que está avaliando, tudo isso tem dividido muito, mas como eu disse aqui, Yuri, é importante a gente trazer, é importante o debate, nas redes sociais esse debate forte, tem um movimento com apelo sendo feito, só que o tempo aqui de Brasília está outro. Como disse um pouquinho mais cedo aqui na minha primeira entrada, ninguém vê possibilidade desse tema avançar ainda neste ano. Vamos aguardar para ver aí se as redes sociais fazem essa pressão, muda o tempo aqui de Brasília.